O milagre que mudou a vida de Cristiane, quando a fé venceu o desespero. Cristiane Oliveira tinha 32 anos, 2 filhos pequenos e um marido que, há 6 meses, havia perdido o emprego. O que começou como uma crise financeira comum se transformou em um pesadelo quando as dívidas se acumularam, os credores começaram a ligar dia e noite, e a ameaça de despejo bateu à porta. Mas o pior ainda estava por vir. Em uma tarde chuvosa de março, enquanto organizava as contas pela 100ª vez, Cristiane sentiu uma dor aguda no peito. A princípios, achou que era ansiedade, mas quando a dor irradiou pelo braço esquerdo e a falta de ar a fez cair de joelhos, soube que algo estava muito errado. No hospital, o diagnóstico foi implacável: uma obstrução grave nas artérias coronárias, risco iminente de infarto. Os médicos foram claros: ela precisava de uma angioplastia urgente, mas o plano de saúde básico do marido não cobria o procedimento, e o valor R$ 25.000 era impossível de ser pago. Como eu vou deixar meus filhos sem mãe? Chorava Cristiane, abraçada ao travesseiro do quarto alugado que mal conseguia manter. O marido, desempregado e deprimido, não tinha palavras para consolá-la. Foi então que sua vizinha, Dona Maria, uma senhora que frequentava a Igreja Universal do Reino de Deus há anos, bateu à sua porta com um convite que mudaria tudo. Minha filha, você já tentou buscar a Deus? Na Universal, eu vi milagres que nem a medicina explica. Deixa eu te levar hoje à noite. Tem uma corrente de oração poderosa, e o pastor vai ungir as pessoas com óleo. Deus pode te curar e abençoar sua família. Cristiane, que nunca havia pisado em uma igreja evangélica, hesitou. Mas o desespero falava mais alto. Não tenho nada a perder, pensou. A primeira visita, o encontro com a fé que liberta. Naquela noite, Cristiane entrou na Igreja Universal com o coração apertado, mas algo no ar era diferente. O louvor era vibrante, as pessoas oravam com lágrimas nos olhos, e o pastor, com uma autoridade espiritual que ela nunca havia visto, falava sobre a fé que move montanhas. Deus não é Deus de metade. Ele é Deus de milagres completos. Gritava o pastor, enquanto impunha as mãos sobre os fiéis. Se você está aqui com uma necessidade, é porque ele já preparou a sua vitória. Quando chegou a hora da corrente de oração, Cristiane foi convidada a subir ao altar. Tremendo, ela contou sua história entre lágrimas. O pastor a olhou nos olhos, ungiu sua testa com um óleo consagrado e ordenou: em nome de Jesus, eu quebro toda maldição de doença e pobreza sobre a sua vida. Você será livre, e seu lar será restaurado. Naquele momento, Cristiane sentiu algo estranho. Uma onda de calor percorreu seu corpo, como se uma carga pesada estivesse saindo dela. Ela caiu de joelhos, chorando sem parar, enquanto as irmãs da igreja a abraçavam e oravam em línguas. Isso é a unção, minha filha. O Espírito Santo está agindo na sua vida, disse uma delas. Antes de sair, o pastor lhe entregou um envelope com uma campanha de fé, os 7 dias de jejum e oração pela sua cura e prosperidade. Era um desafio. Durante uma semana, ela deveria jejuar das 6 horas da manhã até às 6 horas da tarde, participar das reuniões, dar o dízimo, mesmo que fosse pouco, e fazer ofertas de fé. Deus não olha para o valor, mas para o coração, explicou o pastor. Quando você dá com fé, você abre as portas do céu sobre a sua vida. Cristiane, que mal tinha dinheiro para a comida, duvidou. Mas algo dentro dela disse: confia. A provação e a fé que não desiste. Os primeiros dias foram os mais difíceis. Jejuar enquanto as crianças pediam comida, dar os últimos R$ 50 como dízimo quando as contas estavam atrasadas, tudo parecia ilógico. Mas Cristiane se apegou às palavras do pastor. Deus não falha. Se você persistir, o milagre vai chegar. No 4º dia, durante a vigília de oração, enquanto o pastor clamava contra as forças do mal que queriam roubar sua saúde e sua família, Cristiane sentiu a dor no peito desaparecer de repente. Era como se uma mão invisível tivesse tirado um peso de dentro dela. Ela gritou, chorou, e as irmãs ao seu redor começaram a louvar a Deus em alta voz. Glória a Deus! Ela foi curada. Alguém gritou. Mas o milagre não parou por aí. No sábado seguinte, durante o culto da Fogueira Santa, a reunião onde os demônios são expulsos e as bênçãos são liberadas, o pastor fez um chamado especial. Tem alguém aqui que precisa de um emprego urgente? Deus vai abrir uma porta hoje.
Cristiane levantou a mão, e o pastor orou por ela com uma unção tão forte que ela sentiu como se um vento quente a envolvesse. No mesmo dia, ao chegar em casa, seu marido recebeu uma ligação, uma vaga de supervisor em uma empresa que ele havia se candidatado meses atrás, sem esperanças. O salário era o dobro do que ele ganhava antes, e a admissão seria na segunda-feira. Isso não é coincidência, Cristiane, disse o marido, com lágrimas nos olhos. Isso é Deus. O testemunho no altar, Deus mudou minha história. 2 semanas depois, Cristiane voltou à igreja, mas dessa vez não era para pedir, era para agradecer. Subiu ao altar com o exame médico em mãos, as artérias, antes obstruídas, estavam completamente desobstruídas. Os médicos não tinham explicação. Eles disseram que foi um fenômeno espontâneo, contou Cristiane, sorrindo através das lágrimas. Mas eu sei que foi Jesus. O pastor a abraçou, e a igreja inteira explodiu em aplausos e louvores. Ela deu seu testemunho com voz firme. Eu cheguei aqui quebrada, sem fé, achando que Deus não se importava comigo. Mas Ele não só me curou como restaurou meu casamento, deu um emprego ao meu marido e nos tirou das dívidas. Hoje, eu sei, quando você confia em Deus e obedece aos seus princípios, o dízimo, as ofertas, a oração, a fé, Ele faz o impossível. O pastor reforçou. Isso é a Igreja Universal. Um lugar onde Deus opera milagres todos os dias. Não é religião, é poder. Não é teoria, é prática. Quem tem fé, vê a glória. A lição que ficou: Deus não falha, mas exige fé. Hoje, 1 ano depois, Cristiane é uma das líderes do grupo de oração da igreja. Sua casa, antes à beira do despejo, está quitada. Seu marido foi promovido, e ela mesma abriu um pequeno negócio de doces, abençoado por Deus. Mas o mais importante não são as bênçãos materiais, é a certeza de que, não importa o tamanho da batalha, Deus está no controle. Eu aprendi que a fé não é só acreditar que Deus pode, é agir como se Ele já tivesse feito, diz Cristiane, sempre que alguém lhe pede conselhos. Se eu tivesse desistido no primeiro não, se tivesse guardado aquele dízimo por medo, se tivesse deixado a vergonha me impedir de subir ao altar, eu não estaria aqui hoje. Ela olha para o altar da igreja, onde tantos outros estão clamando por seus milagres, e sorri. Deus não mudou. Ele ainda faz o que fez nos tempos da Bíblia. Só precisa de alguém que creia. E assim, mais uma história de vitória é escrita nas páginas da Igreja Universal, onde a fé move montanhas, e os milagres são reais. No mesmo culto em que Cristiane testemunhava, uma mulher chamada Marisa, sentada nos bancos do fundo, ouvia cada palavra como se fossem só para ela. As lágrimas escorriam sem que ela percebesse, molhando o lenço que apertava entre os dedos trêmulos. Havia 3 anos, ela carregava um diagnóstico que os médicos chamavam de a sentença em esclerose múltipla em estágio avançado. As crises de dor eram tão fortes que, às vezes, ela não conseguia nem segurar um copo d'água. Os remédios já não faziam efeito, e os médicos tinham sido claros: prepare sua família. Não há mais o que fazer. Mas naquela noite, algo dentro dela se mexeu. Não era só a história de Cristiane, era a voz do pastor falando sobre o poder da fé, era o abraço quente da obreira que a cumprimentou na entrada, era o cheiro de incenso misturado com o som dos louvores que pareciam envolver sua alma. Marisa sentiu uma certeza que não vinha da lógica, mas do fundo do coração: aqui, Deus vai me curar. Ela não tinha forças para subir ao altar sozinha. Com as pernas fracas e a visão embaçada, apoiou-se no ombro do marido, que a levou até os pés do pastor. Quando as mãos foram impostas sobre sua cabeça, ela não sentiu apenas uma oração, sentiu como se uma corrente elétrica percorresse seu corpo, queimando cada dor, cada fraqueza. Os joelhos, que antes mal a sustentavam, de repente endureceram. Os dedos, antes dormentes, formigaram como se a vida voltasse a circular. Levanta, minha filha. Ouviu a voz do pastor, firme e cheia de autoridade. Em nome de Jesus, você está curada. Marisa tentou. Primeiro, um passo hesitante. Depois, outro. E outro. Até que, sem perceber, estava andando sozinha, sem a bengala que há meses não largava. O marido, atônito: sou, meu Deus! A igreja inteira explodiu em glórias, e Marisa, com os olhos brilhando, ergueu as mãos para o céu, gritando: eu estou curada! Eu estou curada! Os exames que vieram depois confirmaram:
não havia mais lesões ativas no sistema nervoso. Os médicos, incrédulos, pediram novos testes, mas o resultado era o mesmo. Isso não tem explicação médica, disseram. Marisa sorriu. Eu sei. Tem explicação divina. Hoje, ela volta toda semana à Universal não só para agradecer, mas para levar outros que, como ela, ouviram que não havia esperança. Se Deus fez por mim, Ele faz por qualquer um, repete, enquanto abraça um novo visitante na entrada da igreja. Basta acreditar e não soltar a mão dele. Porque na Universal, os milagres não são lendas. São realidades que mudam vidas. E toda segunda-feira, toda quarta, todo domingo, mais alguém descobre que, quando a medicina diz a não, Deus diz, eu ainda tenho a última palavra. Marisa não imaginava que, ao compartilhar seu testemunho na igreja, estaria plantando uma semente que mudaria a vida de outra pessoa tão profundamente. Foi numa quarta-feira à noite, quando ela terminava de contar como Deus a havia libertado da esclerose múltipla, que uma mulher chamada Ana se levantou dos fundos do templo, chorando. As lágrimas escorriam pelo seu rosto marcado pela dor, e suas mãos tremiam enquanto seguiam a bengala que a sustentava. Eu também tenho essa doença, confessou Ana, com a voz quebrada. Os médicos disseram que em pouco tempo eu não vou mais conseguir andar. Mas hoje, ouvindo a irmã Marisa, senti algo aqui dentro, ela colocou a mão no peito, que me disse, você também vai ser livre. Marisa desceu os degraus do púlpito e, sem hesitar, estendeu as mãos para Ana. Vamos orar agora mesmo, minha irmã. Deus não faz acepção de pessoas. Se Ele me curou, Ele vai te curar também. As duas se ajoelharam ali mesmo, no meio da igreja, enquanto os obreiros e os fiéis se uniam em clamor. Ana sentiu um calor intenso percorrer suas pernas, como se uma corrente elétrica a revitalizasse. Quando tentou se levantar, a bengala caiu no chão com um barulho seco. Ela deu um passo, depois outro, e então, sem acreditar, começou a caminhar sozinha. Os gritos de alegria explodiram no templo. Estou curada. Jesus me curou. Ana gritava, enquanto corria, sim, corria, para abraçar Marisa. No domingo seguinte, as duas estavam lado a lado no altar, contando como Deus havia operado em suas vidas. E foi então que um homem chamado Carlos, que assistia pela internet, decidiu entrar na igreja pela primeira vez. Ele chegará em uma cadeira de rodas, paralisado da cintura para baixo após um acidente de carro. Os médicos haviam dito que nunca mais andaria. Mas ao ver Marisa e Ana, algo dentro dele se quebrou. Se Deus fez por elas, pode fazer por mim, murmurou, enquanto os obreiros o levavam até a frente. A oração foi intensa. Carlos sentiu como se mãos invisíveis o levantassem. De repente, seus pés formigaram, e uma força desconhecida o fez tentar se erguer. Com lágrimas nos olhos, ele se apoiou nos braços da cadeira, e se levantou. Primeiro, trêmulo. Depois, firme. E então, diante de uma igreja em êxtase, deu os primeiros passos em 3 anos. Glória a Deus! O pastor exclamou. Isso aqui não é igreja, é um hospital de milagres. E assim, como uma corrente de bênçãos, cada testemunho puxava outro. Quem entrava na Universal com dor, saía com alegria. Quem chegava com desespero, partia com esperança. Porque ali, entre as 4 paredes do templo, o impossível se tornava possível. Não por força humana, não por sorte, mas porque Deus, em sua misericórdia, escolheu aquele lugar para mostrar que Ele ainda fala, ainda age, ainda transforma vidas. Marisa, Ana e Carlos agora faziam parte de um exército de pessoas que não se calavam. Toda semana, eles estavam lá, não só para agradecer, mas para estender a mão a quem ainda duvidava. Deus não mudou, diziam. Ele ainda faz milagres. E o próximo pode ser você. Porque na Universal, a fé não é teoria. É experiência. E todo dia, alguém novo descobre que, quando o mundo diz acabou, Deus está apenas começando. Era uma tarde de sábado quando Dona Maria Aparecida entrou pela primeira vez na Universal. Os pés pesados, as mãos trêmulas, o coração apertado como se alguém tivesse amarrado um nó bem no meio. Há 3 anos, desde que o médico tinha dito aquelas palavras, não há mais o que fazer, ela vivia como se já estivesse morta por dentro. O câncer tinha se espalhado, as dores eram insuportáveis, e os remédios só serviam para adiar o inevitável.
Ou pelo menos era o que todos diziam. Mas naquela manhã, enquanto arrumava a cama com as últimas forças, ela ouviu no rádio um testemunho que a fez parar. Uma mulher, com a voz embargada, contava como havia sido curada de um tumor considerado incurável depois de participar de uma corrente de oração na Universal. Deus me deu uma segunda chance, ela dizia. Dona Maria Aparecida não era de chorar fácil, mas naquele momento, as lágrimas caíram sem controle. Algo dentro dela gritou: se Deus fez por ela, pode fazer por mim. E foi assim, sem avisar ninguém, nem mesmo os filhos, que ela pegou o ônibus até o templo mais próximo. Não sabia o que esperar, só sabia que não tinha mais nada a perder. Ao entrar, o que mais a impressionou não foi o prédio, nem a quantidade de pessoas, mas a atmosfera. Era como se o ar ali dentro fosse diferente e mais leve, como se carregasse uma promessa. Um obreiro a abordou com um sorriso sincero. A senhora é nova por aqui? Posso orar com a senhora? Ela apenas assentiu, sem conseguir falar. Quando ele impôs as mãos sobre sua cabeça e começou a orar em voz alta, citando versículos da Bíblia, Dona Maria Aparecida sentiu algo estranho. Uma onda de calor percorreu seu corpo, começando dos pés e subindo até a cabeça. Não doía. Era uma sensação de paz tão profunda que ela nunca tinha experimentado antes. Senhora, a senhora acredita que Jesus pode curá-la hoje? Perguntou o obreiro, olhando nos seus olhos. Ela hesitou. Por anos, tinha ouvido que sua doença era uma sentença. Mas ali, naquele momento, algo dentro dela disse sim. Eu acredito, sussurrou, com a voz trêmula. O obreiro sorriu. Então receba a sua cura em nome de Jesus. Naquela noite, Dona Maria Aparecida dormiu sem dor pela primeira vez em meses. No dia seguinte, acordou com uma energia que não sentia há anos. Os filhos, ao vê-la arrumando a casa e cantando, acharam que era efeito de algum remédio novo. Mãe, o que está acontecendo com a senhora? Perguntou o mais velho, desconfiado. Ela apenas sorriu. Deus me curou, meu filho. Deus me curou. Na segunda-feira, os exames confirmaram o impossível: os tumores haviam desaparecido. Os médicos, atonitos, pediram novos testes, achando que havia algum erro. Mas não havia. O relatório médico, carimbado e assinado, dizia claramente: remissão completa. Sem sinais de doença. Quando Dona Maria Aparecida voltou à Universal no domingo seguinte, não foi sozinha. Levou os filhos, os netos, até os vizinhos que duvidavam. Subiu ao púlpito com o exame na mão e, entre lágrimas, contou como Deus tinha mudado sua história. Eu vim aqui para morrer, mas Jesus me deu vida. Disse, e o templo explodiu em glórias a Deus. No fundo da igreja, uma jovem chamada Fernanda, que lutava contra uma depressão profunda, ouviu aquele testemunho e sentiu o coração arder. Se Deus fez por ela, pode fazer por mim, pensou. E assim, sem nem perceber, mais uma vida estava prestes a ser transformada. Porque na Universal, os milagres não são coincidência. São sinais de que Deus continua o mesmo, poderoso, misericordioso e pronto a agir na vida de quem crê. E toda semana, alguém novo descobre que, quando a medicina diz a não, quando a família diz é impossível, quando o desespero grita acabou, é exatamente ali que Deus começa a escrever a melhor parte da história. Fernanda não conseguia se mexer do lugar. As palavras daquela mulher ecoavam em sua mente como um chamado urgente. Há meses ela vivia trancada em casa, sem forças para levantar da cama, sem esperança de que algo pudesse mudar. Os remédios não adiantavam, as terapias pareciam inúteis, e até os abraços da mãe, antes tão reconfortantes, agora não conseguiam alcançar a dor que carcomia sua alma. Mas naquele momento, algo dentro dela acordou. Com as pernas trêmulas, ela se levantou e começou a caminhar em direção ao altar. Não sabia o que dizer, não tinha palavras bonitas, só um grito mudo no peito: Senhor, se o Senhor existe, me ajuda. Os obreiros a viram se aproximar e, com um sorriso cheio de fé, estenderam as mãos para recebê-la. Um deles, o irmão Carlos, um homem simples mas com uma unção forte, olhou nos seus olhos e disse: Filha, hoje é o seu dia. Deus já te viu chorando sozinha, e Ele não vai te deixar assim. Fernanda caiu de joelhos, e as lágrimas que antes eram de desespero se transformaram em um choro de entrega. O pastor, no púlpito, parou a mensagem e apontou para ela:
tem alguém aqui que o inimigo quis destruir, mas Deus vai ressuscitar. A igreja inteira começou a clamar em uma só voz, como um exército espiritual se levantando contra as trevas. Fernanda sentiu uma corrente elétrica percorrer seu corpo, como se mãos invisíveis a puxassem para cima. De repente, uma paz que ela não conhecia há anos inundou seu ser. Os dias seguintes não foram fáceis. A depressão ainda voltava em ondas, mas agora Fernanda tinha algo novo, uma certeza. Toda vez que a escuridão ameaçava engoli-la, ela lembrava daquela noite, das mãos estendidas dos obreiros, da voz do pastor dizendo que Deus a via. E então, ela orava. Não com palavras perfeitas, mas com o coração. Jesus, o Senhor começou, não para agora. Uma semana depois, ela voltou à igreja. Desta vez, não escondeu o rosto nem evitou os olhares. Subiu ao altar com um sorriso tímido e contou, entre lágrimas de gratidão, como Deus tinha começado a restaurar sua mente. Eu ainda estou em batalha, mas agora sei que não estou sozinha. Deus me deu uma família aqui. E enquanto falava, olhava para os irmãos que a abraçavam, para as mulheres que choravam identificadas com sua dor, para os jovens que acenavam com a cabeça, entendendo que a vitória era possível. No fundo do templo, um homem de meia-idade, desempregado há 2 anos e prestes a desistir de tudo, ouvia aquele testemunho e sentia o peito apertar. Se Deus está fazendo por ela, por que não por mim? Ele não sabia, mas sua vida também estava prestes a mudar. Porque na Universal, os milagres não são isolados. São como ondas, um toque de Deus alcança um, que inspira outro, que fortalece um terceiro, até que toda uma geração percebe que, não importa quão escuro esteja o caminho, a luz sempre encontra uma brecha para entrar. E assim, mais uma vez, o impossível se tornou real. Não por mérito humano, não por sorte, mas porque Deus, em sua fidelidade, continua a escolher os quebrantados para mostrar seu poder. Porque Ele não muda. E enquanto houver alguém disposto a crer, os milagres não vão parar. O toque que mudou tudo. Naquela noite, enquanto o culto seguia e os louvores enchiam o ar, o homem, cujo nome era Carlos, sentiu algo estranho, um calor no peito, como se mãos invisíveis o envolvessem. Não houve trovões, nem vozes do céu. Apenas uma certeza silenciosa: levante-se. Vá até o altar. Tremendo, ele obedeceu. Ao se ajoelhar, as lágrimas caíram sem controle. Não eram lágrimas de dor, mas de alívio, como se um fardo de anos fosse arrancado de suas costas. Quando abriu os olhos, viu o pastor estendido a mão: Deus tem uma palavra para você. Amanhã, às 9 horas, esteja na rua tal. Não pergunte, apenas vá. No dia seguinte, com o coração na mão, Carlos chegou ao endereço, uma pequena gráfica com uma placa: precisa-se de auxiliar urgente. O dono, um homem de cabelo grisalho, olhava-o com um sorriso familiar. Eu sonhei com você ontem à noite, disse. Deus me falou que você era a resposta para minha oração. Em uma semana, Carlos não só tinha emprego, como descobriu que suas habilidades com design, que julgava inúteis, eram exatamente o que a gráfica precisava para expandir. Mas o milagre não parou aí. Ao receber seu primeiro salário, encontrou no bolso do paletó um papel dobrado, escrito à mão: Filho, sua história não terminou. Ela só começou. Era a letra de sua mãe, falecida anos antes. Naquele momento, soube, Deus não apenas proveu o pão, mas restaurou sua identidade. Reflexão final. Às vezes, o milagre não é apenas o que recebemos, mas o que nos tornamos no processo. Carlos descobriu que Deus não o havia esquecido e estava, na verdade, esculpindo nele uma resiliência que nenhum currículo poderia registrar. O desemprego não foi um castigo, mas um redirecionamento. A dor, não um fim, mas um preparo. Lição de vida. Deus não muda métodos, Ele muda corações. Enquanto olharmos para nossas mãos vazias, perderemos a visão do que Ele já colocou nelas, a capacidade de crer, de se levantar e de transformar até o deserto em um caminho. Os milagres não são para os perfeitos, mas para os que, como Carlos, ousam dizer: aqui estou, quebrado, mas teu. E assim, a onda continuou, porque uma vida transformada é o maior testemunho de que, mesmo na escuridão, a luz sempre acha um jeito de entrar.